Tudo bem? O evangelista João foi quem mais acompanhou Jesus. E nos evangelhos de João, tem algumas passagens que Jesus fala sobre a verdade, né? Na conversa dele com Nicodemos, ele fala em verdade vos digo. Na conversa dele com a mulher da Samaria, ele diz que precisa amar a Deus em espírito e verdade. Numa conversa com os judeus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fala de vários assuntos sobre verdade. Inclusive, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui a gente vai fazer algumas análises juntos. Porque existe a verdade e existe a nossa verdade. E a nossa verdade, ela nos faz sofrer. Por que ela nos faz sofrer? Porque ela não é a verdade, essa verdade absoluta. E a verdade absoluta é quem? Deus expressa nas suas leis. A questão 614 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural, ele diz o seguinte: que é a única que leva ao ser à felicidade. E nós só sofremos porque a gente não segue esta lei, que é a lei natural. Então, dentro disso, vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho para a gente algumas verdades. Vamos juntos, né? Uma verdade que existe são as forças da natureza. Sim ou não? Sim, não é? Força da natureza. Vou sair um pouquinho dali. Se eu soltar essa caixinha aqui, o que vai acontecer com ela? Por quê? Uma massa maior atrai uma massa menor. Lei de gravidade. Tem como eu ir contra a lei da gravidade? Não. Se eu subir numa montanha e me jogar, eu não vou voar. Eu vou cair. Então a lei da gravidade é uma verdade. Né? Verdade. Tem alguém com celular aí, não? Tem um monte de gente com celular, né? O celular nos mostra uma outra força, uma outra lei que existe na natureza. Qual é? As ondas eletromagnéticas. Então existe uma força eletromagnética que está também no universo. E aí ele fala de força nuclear fraca, força nuclear forte. Eles conhecem essas quatro aí, ó. A gente sempre foca na luz, não é verdade? Sabia que o universo é composto de 94% de matéria escura e energia escura? Então isso quer dizer que a luz representa só 6%. Só para a gente começar a pensar em verdades. Porque verdade é algo que foge ainda da nossa própria realidade. Mas a gente precisa começar a entender um pouco essa verdade que Jesus veio trazer para nós. Porque não falou em verdade vos digo. Ele está afirmando algo que ele tem conhecimento, certeza. E quem é Jesus? Quem foi? Quem é? Como é que a gente consegue decifrar um pouco isso para a gente trabalhar um pouco essa verdade que liberta? Verdade que liberta. Muitos classificam Jesus, né, como alguém que veio e criou uma religião. Não é Jesus. Outros dizem que Jesus veio aqui e facilitou a nossa vida. Pegou os nossos erros, tudo, e levou embora e a gente ficou beleza. Não é assim? Outros acham que Jesus vai vir aqui e vai resolver o seu probleminha. Também vai dar um jeitinho. Também não é, né? Então, segundo o próprio Consolador enviado por Jesus, nos revela que Jesus é um espírito
de uma envergadura e de uma sabedoria muito, mas muito elevada. Então ele tinha exatamente o conhecimento daquilo que ele falava. Então vamos trabalhar um pouco agora uma dessas verdades que liberta. Essa verdade que liberta. Se ela liberta, qual conclusão nós chegamos? Nós estamos presos. Se ela liberta, é porque nós estamos presos. A gente não pensa assim, não é? A gente lê lá, conhecerás a verdade, ela vos libertará, mas esquece de olhar o contrário. Se ela me liberta, é porque eu estou preso. Preso. Muito provavelmente, bem amarradinho. Pergunta: quem me amarrou? Percebe? Quem amarrou? Nós mesmos. Porque a gente acreditamos em falsas verdades. Falsas verdades. E por que a gente acreditou em falsas verdades? Qual foi o motivo? Qual foi a lógica disso? Porque nós não sabíamos. Não é fácil enganar uma criança? É facinho você enganar uma criança. Por que você engana a criança? Porque a criança, nesse momento, o espírito está adormecido e ela é ingênua, não tem experiência, não conhece. Então, ela é facilmente enganada. Então, dá para perceber porque nós somos enganados. Nós mesmos nos enganamos. E a gente continua se enganando até hoje. Sim ou não? É só fazer aquela perguntinha para você. Você é uma pessoa extremamente feliz? Por que que não é? Você já fez essa pergunta? Por que não sou feliz? Se você fizer essa pergunta hoje, acredito que a maioria aqui já não, porque tem um pouco mais de informação. Já vai perceber que algumas das responsabilidades são tuas. Mas uma grande maioria vai falar: eu não sou feliz por causa do meu marido, eu não sou feliz por causa da minha esposa, eu não sou feliz por causa da minha sogra, por causa do meu sogro, não é assim? Por causa do meu chefe, por causa disso, daquilo. A gente sempre vai transferir a responsabilidade pela nossa infelicidade. Na realidade, voltando aqui, a nossa infelicidade nada mais é do que fruto da nossa ignorância. E o pior disso tudo é que a gente não quer aprender. Quer continuar na mesma, do mesmo jeitinho, da mesma forma. Aí, infelizmente, para quem continua assim, é necessário que uma outra lei haja. Que não está nessas 4 que eu falei, não. Tá? Não está nessas 4 que eu falei. Essas estão falando de leis, forças da natureza. Mas tem aquelas 10 leis que foram ditadas para nós pela equipe do Espírito da Verdade. E uma dessas leis ela está funcionando o tempinho todo, chama Lei de Destruição. Vixe, que coisa feia, né? Lei de destruição. Ela vai destruir o seu comodismo. Vai destruir. Como? Como que ela destrói o seu comodismo? Pela dor. É a dor que faz com que o ser caminhe. A dor faz com que o ser caminhe, porque o ser é preguiçoso. Se ele não fosse preguiçoso, ele não ia esperar a dor. Não é assim? Ele já aproveitaria e começaria a caminhar de uma forma diferente. Muitas pessoas dizem, as pessoas vêm no Espiritismo pelo amor ou pela dor. É outro engano. A pessoa pode buscar o centro espírita que está com dor. E normalmente ela vai atribuir a dor a quem? Ao coitado do obsessor. É assim que funciona. A dor é sempre responsabilidade de alguém. Não. O obsessor só está com você porque você o atraiu pela sua própria sintonia. Então, a responsabilidade é de quem? Tua. E pelo amor ninguém vem. Porque ninguém sabe nem o que é amor. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui para a gente? Só para a gente descobrir um caminho que vai nos facilitar caminhar com leveza e suavidade. Qual é este caminho? Vamos descobrir juntos.
Qual é este caminho? Todo mundo sabe qual é? Não sabemos, né? Ainda, mas deveríamos. Perdão. Esse é um caminho para a felicidade. E por que perdão? Porque nós ainda, pelo orgulho, nós não aceitamos nada que venha, que nos faça, que nos cause um tipo de conflito, atrito, que nos cause um tipo de controvérsia. Ninguém gosta. Você gosta quando alguém te contraria? Não. Normalmente você fica o quê? Contrariado, mas irritado. Não é assim? A irritação faz bem ou mal? Então, aqui a gente já concorda que a gente toma veneno, não é? Toda vez que você se irrita, você está tomando uma dosinha de veneno. E a gente continua se irritando. Então, perdão é um caminho para a felicidade. Outra perguntinha. É fácil perdoar? Tá vendo? Ó, nós estamos falando de verdade que liberta. Chegamos à conclusão que nós mesmos nos amarramos ali, né? E agora a gente está buscando o caminho da libertação, mas a maioria está falando, é difícil. Né? Na realidade não é difícil, mas também não é fácil. Ele é uma coisa que dá trabalho, só dá trabalho. Mas nós estamos acostumados a reclamar de tudo, então para a gente tudo a gente já coloca o obstáculo antes da análise, porque a gente tem uma ideia pré-concebida. Você já tem a ideia pré-concebida, e você faz o quê? Você já coloca o obstáculo. Se você já colocou o obstáculo, vai ser fácil ou difícil? Difícil. Quem criou o obstáculo? Desculpa, mas é uma atitude de inteligência, né? E não dá para falar que nós somos burrinhos, porque ninguém é burrinho. Isso não existe. Não existe ninguém incapaz. Nós, todos nós, temos o potencial divino. Mas o que isso tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui? Porque hoje tinha um tema dessa palestra. Tinha um tema específico dessa palestra. Né? Qual é o tema? Amai os vossos. Está sendo estudado aqui, acho que umas 3 semanas já. Bastante tempo. Amai os vossos inimigos. Mas é algo que a gente vai estudar muito. Então, o que eu fiz agora? Fui colocando informações para a gente perceber que o nosso maior inimigo, na realidade, não é quem está fora de nós. Somos nós mesmos. Hoje é uma dinâmica diferente, né? Normalmente se fala de inimigo fora. Mas hoje nós vamos trabalhar o verdadeiro inimigo. O verdadeiro é aquele ser que te impede de caminhar e que te impede de ser feliz. Nós, todos nós, dentro das leis divinas, nós atraímos para nós tudo aquilo que nós temos necessidade. Nós atraímos. É da lei de atração. Então a lei de atração funciona o tempo todo. E eu vou atrair para mim pessoas, seres que vão me ajudar a me conhecer. Como ele me ajuda a me conhecer? De que jeito? Não é te agradando, pode ter certeza. Não é agradando. Porque se fosse agradando, você não ia sair do lugar. E nós queremos moleza, não é verdade? Não é bom um cafunézinho, massaginha no pé, não é bom? Não é bom isso? Elogio, só falar coisa boa no seu ouvido. Isso todo mundo gosta, mas isso não vai levar você para frente. Então precisa daqueles que vêm atrás também dar umas cutucadinhas na gente. Para quê? Para que a gente possa
perceber como nós reagimos àquilo que vem de fora e fazer o trabalho de mudança de quem? De nós mesmos. Então vamos voltar. O que é verdade? O que é verdade? Verdade são as leis divinas. Nós conhecemos todas as leis divinas? Não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Qual é a resposta porque nós não conhecemos? Quem sabe? Vamos pegar a questão 621 do Livro dos Espíritos, para a gente começar a trabalhar o entendimento. Aonde está escrita a lei de Deus? Na sua... O que você fez com a sua consciência? Você deixou ela escondida. Você escondeu. Você não quer ouvir. Aliás, no mundo que nós vivemos hoje, parece que o mundo está mais barulhento, tá ou não está? Não está barulhento? Você consegue ficar em silêncio 5 minutos? Sem ouvir nada. Tem um monte de gente que faz assim. Difícil, né? Se você não consegue ficar em silêncio, você não consegue ficar com quem? Você. Você criou o próprio obstáculo e você não consegue ficar com você. Se você não fica com você, como que você vai conseguir dar ouvidos, que não é o ouvido, né? A sua consciência, a voz da consciência. Não vai. Não vai. Então a consciência é o desenvolvimento do ser, fruto das experiências adquiridas. Então, se até agora eu não adquiri, eu preciso pensar, refletir e começar a fazer o quê? Buscar esse desenvolvimento. Buscar essa compreensão. Buscar esse entendimento. Buscar essa verdade que liberta. Então, eu preciso me libertar de quem? De mim mesmo. Para me libertar de mim mesmo é difícil. Por que é difícil? Porque eu não sei do que eu preciso me libertar. Não é assim? Eu não sei do que eu preciso me libertar, mas eu quero me libertar do outro. Isso é fato, não é fato? Não quero mais olhar a cara dele. Não quero mais ver essa pessoa. Se ele vier do lado da rua, eu vou para o outro, não é assim? Continua com o mesmo ranço, guardando a mesma coisa, e às vezes aquela pessoa nem sabe, nem tem ideia do que você está sentindo, porque ela falou uma coisa, você entendeu outra, e sentiu outra, e guardou tudo para você, e ainda quer se vingar do coitado. Quer se vingar do coitado, nem sabe, mas quer se vingar. E quando você quer se vingar, você está fazendo mal para quem? Para você mesmo. Então, essa pessoa que fez isso com a gente, ele foi instrumento de quem? De quem que ele foi instrumento? Da lei divina. Ele vem te fazer acordar. Acordar o quê? Os seus sentimentos verdadeiros, que você precisa conhecer. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, eu consigo modificar. Mas aquilo que eu não presto atenção, eu mudo? Nossa, descobrimos agora um segredo maravilhoso, então, né? Qual foi o segredo que nós descobrimos? Qual foi? Nós não nos... Simples assim. E ainda fala por outro, mas eu te conheço muito bem, eu sei quem você é, não é assim? E ainda põe o dedo. Você conhece coisa nenhuma, você não conhece nem você. Como é que você pode afirmar que você conhece o outro? Você pode conhecer hábitos do outro, mas não o outro. Então a gente ainda põe o dedo e afirma que conhece. Você não conhece. Você não conhece você, não conhece o outro. Então está na hora de começar a buscar o quê? Esse conhecimento de si mesmo, para ir soltando a corda. Soltando a corda. Então o que a lei divina vem fazer com a gente? Nos instruir, nos ensinar, nos aperfeiçoar.
e agir o tempo todo. Então, toda vez que eu estou sofrendo, ou que eu estou sentindo dor, eu preciso parar e refletir. E perceber por quê. Por que eu estou sentindo isso? E aí, dentro dessa percepção, avaliar se aquilo é bom ou ruim. Se for bom, eu vou alimentar. E se for ruim, eu não vou mais alimentar, eu vou desconstruir. Então, qual é a maior chaga da humanidade? Chaga. Egoísmo primeiro, orgulho depois. O que me faz ser inimigo de alguém? É o orgulho e o egoísmo. O que faz alguém ser meu inimigo? Orgulho e egoísmo. É só isso que tem. Porque a inveja é um derivado. A avareza é um derivado. A maledicência é um derivado. Então a raiz de tudo é orgulho e egoísmo. Quem aqui não é? Quem aqui não é orgulhoso e egoísta? Aquele que diz que não, no seu exame de consciência fala, não, eu não, estou aqui errado, eu nem tinha que estar nesse planeta, eu sou um espírito iluminado, evoluído, caí aqui, Deus errou. Esse daí vai ter que sofrer um pouquinho mais. Porque vamos pegar aquele exemplo legal que o jovem de hoje não sabe o que é. O jovem de hoje não sabe. Mas aquelas pessoas que já têm o cabelo um pouco mais clareado, né? Vai lembrar. Despertador. Lembra do despertador? Olha o que ele quer dizer. Desperta dor. E quando a gente é adolescente, parece que poderia o despertador ficar ali, trim, você não acorda. Não acorda de jeito nenhum, não é assim? Aquela pessoa que já está um pouco mais na frente, ela acorda mais rápido. Ela desperta mais rápido. Então, olha o nome. Despertador. Aquele que continua dormindo, a dor vai ser um pouco mais forte. Por quê? Porque não quer acordar. É só isso, ele não quer acordar. Então, para ele acordar, precisa de algo mais intenso. O que é esse algo mais intenso? Dor. Não, para o jovem de hoje é o celular, né? Mas na lei divina vai ser o quê? Dor. Dor, porque é uma escolha dele, ele não quer mudar, não quer de jeito nenhum se modificar. Então vai vir uma dorzinha mais intensa. Mas é para ele reclamar da dor? É para ele observar e deixar de sofrer pelaquela dor e fazer a sua mudança. Mudança de hábitos, porque nós construímos hábitos. Fruto da nossa ignorância, o espírito simples e ignorante. Nós vamos construindo hábitos e nós somos escravos dos nossos hábitos. Tem aquela pessoa que parece que tem toque, né? Tem um toquezinho. A coisa tem que ser dentro do quadradinho dela. Se não for dentro do quadradinho dela, ela vira um bichinho. Não é assim? E não muda nunca. Nunca. Exatamente. Aí vem aquela pessoa que vai desconstruir essa organização do quadradinho dela. Ela vai ficar extremamente feliz, vai ou não vai? Olha só, ela vai ficar extremamente feliz, né? Aquela felicidade que é pegar o outro, mas o outro está mostrando para ela que ela é uma pessoa metódica. Metódica, escrava daquilo, e ela não quer acordar. Olha só, então vai vir alguém ali que vai fazer toda vez algo para ela ficar muito feliz, para que ela possa acordar. Mas isso é verdade, é um hábito construído. A pessoa demorou 50 séculos para construir o hábito. Agora ela precisa de um tempinho para desconstruir, é só isso. Então, desconstruir o hábito.
porque nós somos escravos dos nossos hábitos. E não prestamos atenção. Não prestamos. É aquela pessoa que fala assim, você é nervosa? Eu não. Daqui a pouco tá rindo. A perna fica assim. E não presta atenção que é verdade. É verdade, não, mas eu não. Pô, se você não é, quem é então? Não é assim? É o outro. Não, o outro não é só eu. Mas como é a transferência, eu sempre vou culpar o outro e não vou prestar atenção em quem precisa se modificar. Quem precisa se modificar? Você. Você. Porque mesmo que a gente, na nossa condição de espírito, começa a se melhorar. E tem uns que não vão querer que a gente melhore, não tem problema nenhum. Mas se aquela pessoa tiver inveja de você, fala mal de você, ficar te caluniando, isso é uma coisa dela, não é tua. Então ela pode ser o seu inimigo, mas você não é inimigo dela. Então olha só, se você não é inimigo de ninguém, nem de você, concorda que você está muito bem? E se o outro quer ser seu inimigo, é problema dele, porque ele está se envenenando, está se contaminando, e ainda não aprendeu, é só isso. Então dá para a gente começar pelo menos a desculpar, não dá? Não dá para desculpar? Já que não dá para amar, porque amar é algo está um pouco longe, mas pelo menos desculpe-se, desculpe o outro também. Tudo bem. Se ele fez algo que você não gostou, ele é ele, você é você. E veja por que você não gostou. E aí começa a trabalhar a sua própria mudança, a sua melhora. Então, o que é a verdade? Verdade é, nós somos espíritos e estamos aqui para aprender. O que é a verdade? Verdade. Nós somos seres com potencial divino, porém, estamos começando a se desenvolver. Dia e noite, é verdade ou é mentira? É verdade? E se você estiver fora da Terra? Percebe como vai ser uma certa relatividade? O dia e noite é verdade porque nós estamos aqui presos a isso, né? Se você estiver, de preferência, fazendo um passeio na Lua, já não vai ter mais dia e noite. Você já vai estar numa outra condição. Então, de novo, a verdade, ela vai ser sempre relativa na nossa condição. Mas a verdade suprema vai continuar independente da tua. Então, começa a perceber a lei divina e trabalhar a sua própria melhora. A sua própria melhora. E dentro da lei divina, a lei maior de todas elas é a lei do amor. Essa é a maior de todas, lei do amor. Então, se a lei do amor é a maior, eu preciso agora, já, começar a me amar. Pelo menos o possível, o cabível na minha condição. Porque a partir do momento que eu começo a trabalhar em mim, esse sentimento vai germinando, eu vou pegar esse sentimento e fazer o que com ele? Guardar? Não. Ele simplesmente vai exteriorizar. Olha que maravilha! Então esse sentimento exteriorizando, ele vai ajudar quem? O próximo. Você se iluminou? Você projeta a sua luz. Olha que maravilha! Chegamos a uma conclusão, não chegamos? Chegamos ou não chegamos? Qual? Então nós vamos agora começar a fazer o quê? Se iluminar. Simples assim. Pega aquela cordinha que te escravizou, é uma simbologia, e começa a desenrolar. Devagarzinho. Vai tirando. Sabe novelo de lã? Não é novelo de lã? Vai tirando. Uma hora vai chegar onde? No fim. Chegou no fim. Acabou, tudo bem que esse fim vai chegar. Mas o que importa é o hoje, é o agora. É o agora. O que eu posso fazer de melhor por mim agora? E começar a trabalhar.
Entender, de novo, entender. Semelhante atrai? Semelhante. Semelhante atrai semelhante. E Jesus conhecia a verdade, certo? Ele avisou para a gente aqui, ó. O que ligares na terra, ligou no mundo espiritual. Ó, o que você liga aqui, você ligou lá. O que você desliga aqui, você desliga lá. Isso tem duas realidades. Uma realidade é a simpatia, a sintonia. Quando a sintonia e a simpatia é pautada em bons sentimentos, muito bom, não é? E quando não é? Como é que fica? E quando você tem um pouquinho de raiva, e aquela pessoa também tem um pouquinho de raiva de você, como é que fica? Percebeu? Frequência, sintonia. Ligou aqui, liga ali. Isso quer dizer o quê? Que continua. E vai ter que voltar para desconstruir, desfazer. Então vamos desfazer quando? Agora. Desfaz já. Já. Se tem algo contra alguém, vá lá. De coração aberto. De coração aberto. Você tem que ter coragem, tem ou não tem? Tem que ter coragem? Tem que ter coragem. Começa no pensamento, mas depois vai para a ação. Começa por pensamento, pensa naquela pessoa que fala vibração positiva, muita luz para ele, que seja envolvido em luz. Eu amo você, que Deus te proteja. Começa. Já ajuda. Já ajuda. Aí depois você vai melhorando a condição, né? Até uma hora você chegar e fazendo ali. Olha que legal essa situação. Você trabalha em você a sua mudança. Ali demorou uns anos para você melhorar. Aí você chega na pessoa, olha, lembra aquele dia, 1920, a gente conversando, né? Eu te ofendi, te magoei, você me perdoa? Não! Aí você sai todo desarmado, né? Assim, não, tudo bem então, meu querido, fica na sua, não tem problema nenhum, entendeu? Pronto! Mas falou não, você já vai querer reagir, não é? Aí você, fiz, vou fazer de novo. Você perdoou? Não perdoou. Você melhorou? Não melhorou. Então o perdão... Mas você tem que estar bem com quem? Comigo mesmo. Percebeu? A atitude do outro não vai interferir em quem? Em você. Se eu chegar e falar que eu perdoo, falar que eu perdoo, eu fiz minha parte. Quando você perdoou, você realmente se libertou. Se libertou. E a gente precisa deixar claro aqui o que é perdão, porque existe muita gente equivocada sobre o que é perdão. A pessoa acha que perdão é esquecer. A gente já falou isso aqui, vamos repetir. Quem esquece é quem tem amnésia ou Alzheimer. Quem esquece é quem tem isso. O perdão é você lembrar e não sentir nada. O sentimento tem que se modificar, não a memória. A memória continua, mas o sentimento mudou. Você não sente mais nada de ruim, nem de pesado, nem de grosseiro. Isso é perdoar. Então, quando você lembrar que você fez algo errado, algo muito errado, porque quem não fez aqui? Se olhar para trás e falar, Ave Maria, dá até vergonha, não é assim? Perdoe-se, porque você não fez, ou fez porque não sabia. Simples. Volte lá naquela época e conversa com você, parece conversa de louco, né? Você com você, porque você vai olhar você criança, adolescente, você fez coisa errada, mas tudo bem, eu te perdoo, porque você não sabia. Tudo bem, vá se libertando das amarras, vá se libertando de você, vá se libertando dos seus traumas, das suas crenças, dos seus modelos equivocados, e vá se tornando um ser melhor. Então, para a gente concluir essa primeira etapa, que a gente vai abrir para pergunta já, porque já falta só 5 minutinhos, o ser que te impede, que cria obstáculo para você ser feliz é você mesmo. Então, conversa com você e se liberte de você. Mas é você antigo, você ignorantão. E começa a ser um novo ser, um ser melhor, que leva a vida com leveza e suavidade,
obediência e resignação. O que é obediência? Obediência é a voz da razão, é a compreensão da lei divina. E o que é resignação? É o sentimento de amor. Porque tudo que Deus fez é bom. E tudo que eu passo é bom. A minha leitura que é equivocada, porque a minha não é a verdade. A verdade é, tudo aquilo que vem é para o nosso progresso, desenvolvimento. Então, agradeça tudo e todos que aparecerem na tua vida. Você vai ser muito mais feliz. Pela atenção dessa primeira etapa, obrigado.